Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a essa aula e nessa aula nós iremos calcular a nossa população, a nossa progressão da nossa população com base no método da progressão aritmética, tá? Como eu falei na aula anterior, esse é um método a qual a progressão ela segue, um crescimento, uma linha de crescimento constante, Ela não é geométrica, ou seja, ela não considera a população existente em todos os instantes, Ela não é cumulativa, então ela é uma taxa crescente sobre a população inicial. Primeiro passo, vamos entender primeiro a nossa equação, que eu até mostrei na aula passada. Então a minha população, ela vai ser a população inicial mais a taxa de crescimento vezes o tempo, o intervalo de tempo que eu tenho nesse determinado período de projeto. Perfeito? Então, para eu calcular a taxa de crescimento, eu preciso da população final, no caso aqui poderia ser o P menos o P0, aqui eu coloquei P2 menos P1, mas poderia ser P menos P0, sobre o T2 menos o T1, ou T menos o T0, que é a variação do tempo. Tá certo? Então, eu tenho o intervalo da população, total menos inicial, final de plano menos inicial, sobre o intervalo de tempo. Beleza. Então, o meu A, ele vai ser, qual que é a população final e qual que é a população inicial? Bom, nós fixamos aqui a nossa população final, tá? Que é a população total, ela é calculada com base na nossa diretriz. Então, a concessionária já forneceu. E esse valor aqui, para esse projeto, é 1.344 habitantes, tá? Essa é a população total, menos a população inicial. Qual que seria a nossa população inicial? A nossa população inicial, ela é 35% da população total. Lembra que eu falei que ela é de 30% a 35%? Então, 35% disso aqui, tá, da população total, 35% dela, tá, 471 habitantes. Então, eu vou colocar aqui 471 habitantes, ok? habitantes sobre o meu intervalo de tempo. Qual que é o meu intervalo de tempo? É o intervalo de tempo que eu desejo calcular, essa taxa. No meu caso, eu estou considerando 20 anos, tá? E 20 anos é um tempo usual, tá certo? 20, 30 anos. Mas a maioria das concessionárias para a rede coletora, ela considera 20 anos, tá? De tempo útil aí para uma estação de tratamento e, consequentemente, também para a nossa rede coletora. Então, isso aqui, vai ser 20 anos, que é o T2 menos o T1. Beleza? E com essa continha, eu consigo determinar a taxa do A. Aí a minha população inicial ali, o meu P0, vai ser o meu 471 aqui. Tá? Meu P0 vai ser o meu 471, que é a população inicial, que eu vou considerar ali. Beleza? 471. Calculada a minha taxa, multiplicado pelo intervalo de tempo. E aí, o que você vai fazer? Você vai achar essa população, no tempo que você quiser. Por quê? Porque você vai ter essa taxa, Então, vamos calcular essa taxa aqui, Então vamos lá, vamos calcular 1.344 menos 471, eu vou ter 873 dividido por 20. Isso vai me dar uma taxa de crescimento de 43,65, tá? Então essa taxa de crescimento vai ser a taxa que eu vou aplicar aqui de 43,65. Beleza? 43,75 vai ser essa taxinha A aqui, considerando 20 anos do período de projeto. Perfeito? Então, Rafael, mas qual que é o resultado? Depende. Para cada intervalo de tempo, eu vou ter um resultado. Então, para o ano 1, vai ser 471 mais 43,65 vezes 1. Para o ano 2, vai ser 471 mais 43,65 vezes 2. Perfeito? Então, você vai fazendo essa conta. O que a gente vai fazer agora? Jogar isso aqui numa planilha do Excel. Agora que a gente já entendeu a teoria, vamos jogar isso aqui numa planilha do Excel e a gente consegue construir o nosso gráfico, correto? De projeção populacional que eu mostrei na aula passada.
tá? Então eu vou ter um intervalo de tempo aqui em anos e aqui eu vou ter a minha população. E para cada intervalo de tempo que eu calcular através dessa equaçãozinha, eu vou achar o meu gráfico. Beleza? Então vamos agora para o Excel e lá no Excel a gente vai desenvolver esse gráfico de evolução populacional. Basicamente, tá? Basicamente para o seu cálculo, como eu falei na aula anterior, você vai precisar da população final, tá? Somente da população final aqui, né? No caso o P2, população total, e o P0, que você já tem aqui, 471 e 1.344, população inicial, população final, início e final de plano. Perfeito? Aí você já tem todos esses valores. Por quê? Porque é simples de calcular. Esse valor, né, é 30% desse valor total aqui, 35%, né, que a gente está considerando. 35% desse valor total. É esses dois aqui que você vai precisar para colocar na sua planilha de dimensionamento. Então, Rafael, por que a gente calcula isso? Para fazer um gráfico, né, como eu expliquei na aula passada, de evolução populacional, e esse gráfico de evolução populacional, se eu precisar, Rafael, eu preciso fazer uma projeção para 5 anos, eu vou ter aqui, ó, 5 anos. Ah, preciso fazer uma projeção para 10 anos, eu vou ter aqui. Então, para isso que a gente faz toda essa projeção populacional, esse gráfico, né, como se fosse ali uma curva IDF. Qualquer instante que eu quiser tirar a evolução populacional, caso eu queira fazer a obra em etapas, né, fazer um elevatório agora, para não custear, para o sistema não ficar muito caro, por exemplo, faz um elevatório para 10 anos, depois faz outra para 20 anos. Né? Quando você tiver um empreendimento muito grande, por exemplo, talvez valha a pena, para você não fazer um elevatório que fique ociosa, por exemplo. Perfeito? Então, basicamente, essa foi a nossa aula e eu te vejo na próxima.